Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio dessa série A Justiça do Eterno nos Nossos Caminhos. Quero muito agradecer a vocês que têm me acompanhado. Mais uma coisa que eu queria falar é que lá em cima na descrição do meu canal tem o link do meu Instagram. Então, para todos que desejem me mandar mensagem diretamente, vai me mandando lá por esse link do Instagram, que eu vou respondendo vocês à medida que eu for tendo um tempinho livre, eu vou conseguindo responder cada um. Fica mais fácil, né, da gente interagir melhor. O que eu queria hoje falar para vocês, antes de começar o vídeo, é que nem sempre, de fato, eu consigo manter uma constância de vídeos aqui, porque a minha vida é realmente muito corrida, mas durante o tempo em que eu não posto, é o tempo que eu tô estudando para entregar um conteúdo de muito valor para vocês, tá? E eu vou continuar dando... eu vou dar continuidade a esses episódios, porque tem muita coisa ainda para ser compartilhada com vocês, e eu espero que vocês continuem me acompanhando, tá bom? Para começar, eu queria dizer para vocês que vai ser de grande importância vocês retornarem aos outros vídeos sobre as leis do Eterno, se elas devem ser cumpridas ou não, sobre as aflições e as angústias que a gente passa, se elas são em vão, se existe um intuito em cada uma das coisas que nos acontecem. É interessante ressaltar que eu falei num desses vídeos sobre aquele famoso versículo de Yeshua, quando ele fala assim, olha, que no mundo tereis aflições. Eu mostro claro para vocês que existe um embasamento por trás dessa fala, porque não é simplesmente, olha, você vai sofrer aflições, você vai sofrer angústias, mas olha, sem motivo, mas olha, aguenta firme, porque todo mundo tá vindo aqui para passar aflição, e daqui em diante você só tem que segurar as pontas aí, segura a barra, porque o troço é feio, né? Porque a gente tá num mundo caído. Mas eu quero mostrar para vocês, segundo as escrituras, que existe um motivo para cada circunstância que a gente passa, por cada aflição, que os nossos caminhos, a forma como ele é conduzido, é mediante a vontade do Eterno, segundo as nossas obras. Vou explicar isso para vocês melhor. Uma passagem muito famosa que nós conhecemos é sobre Jó. Lá no primeiro capítulo de Jó é dada uma conversa entre o Eterno e Satanás, e é interessante que nessa conversa quem puxa o assunto é o próprio Eterno. Sobre a vida de Jó, é ele que chama o assunto, né? Na hora que Satanás se apresenta junto com os filhos de Deus, que é dito lá, diz que o Eterno chega para ele e fala assim, olha, você observou o meu servo, Jó? Ele reto, íntegro, temente, que se desvia do mal. Você observou ele? E aí Satanás chega para ele e fala assim, ué, mas é em vão que ele te teme? Será que é em vão? Ele falou assim, olha, você cercou ele de uma sebe, você o protegeu. Fala assim, olha, você cercou ele, a casa dele, cercou a casa dele e tudo quanto ele tem. A obra das suas mãos tu abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Por quê? Porque Jó era homem íntegro, reto, temente ao Eterno e se desviava do mal. Então aqui mostra, só para começar, que o Eterno cumpria com a palavra dele, segundo as leis que ele estabeleceu. Jó era reto, íntegro e temente ao Eterno e se desviava do mal. Então por que o Eterno abençoava ele? Por que ele era cercado de uma sebe? Por que os bens dele se multiplicavam? É exatamente porque havia essa obediência de tal forma que o Eterno tinha orgulho de apresentar a vida de Jó diante da corte celestial. Então, olha que coisa interessante. Quando Satanás chega para falar com o Eterno, ele fala assim, olha, toca então nos bens dele, nas coisas que ele possui, para ver se ele não blasfema, para ver se ele não volta atrás.
E o Eterno falou, tá bom. Toca em tudo que ele possui, menos na sua vida. Poupa a vida dele. Aqui fica bem claro que houve uma permissão do Eterno para que tudo que pertencia a Jó fosse tocado. Foi tocado o gado dele, os seus pertences, os seus filhos, suas casas. Tudo que ele tinha foi tocado com a permissão do Eterno. Se não fosse a permissão do Eterno, até a vida dele teria se perdido. E então, mais uma vez, Satanás se apresenta diante do Eterno para pedir pela vida, querendo buscar tocar na vida de Jó, porque ele descobriu que de fato Jó era íntegro, temente, e tudo que ele possuía, ele era apenas, foram coisas confiadas na mão dele, que ele não retinha aquilo, ele entregou tudo ao Eterno, disse, olha, nu eu saí do meu ventre, nu eu vou voltar, nada pertence a mim, tudo está nas mãos do Eterno, é tudo dele, tudo pertence a ele. Então, logo em seguida, Satanás vê que nada disso foi suficiente, diz, olha, se eu tocar na pele dele, se eu tocar no corpo dele, na vida dele, será que ele continua? E o Eterno fala mais uma vez, ok, só poupa a vida dele, pode tocar no seu corpo, na sua carne, mas poupa a sua vida, ou seja, não o mate, mas permaneça vivo, mas pode tocar. Então, até na nossa saúde, até no nosso corpo físico, quando é tocado pelo inimigo, isso foi com o consentimento do Eterno. Então, eu quero mostrar para vocês que não só nessa passagem, mas em muitas outras eu posso provar para vocês de que o Eterno continua tendo controle absoluto, domínio absoluto sobre as nossas vidas, independente do que aconteça, independente de quem nós somos. É interessante que muitas pessoas falam assim, poxa, mas se Jó era um homem íntegro, por que isso aconteceu com ele, né? Então é interessante a gente saber que embora Jó fosse um homem íntegro, ele ainda não tinha alcançado um nível de conhecimento do Eterno quanto ele adquiriu após esse acontecimento, após o Eterno tratar com a vida dele, né? Essa lamúria que Jó descreve no decorrer da história, né? De que ele abomina o dia em que ele nasceu, todas essas coisas, mostrou que havia uma deficiência em Jó de conhecimento da grandeza do Eterno, da sabedoria dele, da justiça dele nos nossos caminhos, e faltava conhecimento em Jó. Tanto é que ele fala assim, olha, antes eu só te ouvia de falar, mas agora os meus olhos te veem, ou seja, agora eu consegui compreender, agora eu consegui te conhecer de uma forma que antes eu não conhecia. Então, o Eterno, através dessas circunstâncias difíceis, antes de Satanás se apresentar, já havia o intuito do Eterno de trazer uma nova experiência para Jó. Então, com a vida de Jó, a gente entende que, mesmo com toda a integridade e toda a justiça que havia nas mãos de Jó, era um homem reto, justo, íntegro, que se desviava do mal, o Eterno ainda precisava tratar o coração dele, precisava tratar de uma intimidade maior de Jó para com ele, precisava trazer o coração dele para um conhecimento mais vivo, mais pessoal com o Eterno. Então, é interessante que a gente compreende nessa história que o Eterno ele trabalha tanto na vida do justo quanto na vida do transgressor. E é interessante que tem até mais uma passagem que Yeshua fala lá nos evangelhos, que ele diz assim, olha, que a árvore que produz bom fruto, ela é cortada, ela é podada para que ela dê mais fruto ainda. Ou seja, mesmo que a gente ainda ande nos caminhos do Eterno, ele vai vir, como na vida de Jó, muitas vezes fazer podas que nós estávamos precisando. De repente, Jó entrou num patamar de justiça própria tão grande que ele achava que ele era justo o suficiente, ele era autossuficiente, porque ele conseguia cumprir todas as coisas, e vem o Eterno e mostra para ele que as coisas não são como ele imaginava. Agora, olha só que interessante. Vamos ver como é a ação do Eterno
na classe dos transgressores. Acabamos de falar sobre um homem que era justo, sofreu aflições, mas era um homem justo e íntegro. Agora vamos falar sobre a classe dos transgressores da lei. Vamos ver que coisa interessante. Em Juízes capítulo 6, versículo 1, o Eterno fala lá que fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Eterno. Fizeram o que era mal. Por isso, o Eterno os entregou nas mãos dos seus inimigos, os midianitas, por 7 anos. O Eterno até estipulou: 7 anos vocês vão ser entregues nas mãos dos seus inimigos, porque vocês fizeram o que era mal perante os meus olhos. Então fala assim, olha, prevalecendo o domínio desses inimigos sobre Israel, fizeram eles, o povo fez para si mesmo, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes e as cavernas e fortificações, ou seja, para se proteger do inimigo. E fala assim, olha, porque cada vez que Israel semeava, os inimigos, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele, contra o povo de Israel, esses inimigos se acampavam, destruindo os produtos da terra. Olha, vê que o inimigo está tocando aonde? Na provisão que eles tinham, no sustento deles. Tocavam nos produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixava em Israel sustento algum. Nem ovelhas, nem bois deixavam, nem um boi, nem uma ovelha, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir a terra do povo de Israel. Então fala assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Eterno. Gente, que coisa impressionante, porque tendo os filhos de Israel clamado ao Eterno por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei dos egípcios, quando eles vos oprimiam. E ali ele deixa claro que foi ele que fez todas estas coisas pelo povo. E lá no versículo 10 fala assim, olha, contudo, vocês não deram ouvidos à minha voz. Ou seja, por isso eu enviei contra vocês esse povo, esses inimigos, para que vocês acordassem, né? Agora usando as minhas palavras, é como se o Eterno dissesse assim, olha, de que forma eu mostraria para vocês que vocês estão andando em descumprimento com a minha vontade? Se quando tudo nos vai bem, a gente não consegue reconhecer que estamos andando no caminho errado, então o povo inimigo, quando vem e devasta a nossa vida, é interessante que nessa história mostra claramente que o inimigo tocou nos bens do povo de forma que não sobrava nada para eles, não sobrava, trazendo para os dias de hoje, né? Não sobrava comida, não sobrava dinheiro, não sobrava nada do que eles possuíam, tudo estava sendo tocado e eles vinham como gafanhoto, ou seja, o pouco de comida de mantimento, de sustento que eles tinham, vinha o inimigo e tomava tudo para eles. Aí olha que coisa interessante, depois que o povo compreende de coração de que os pecados dele e as transgressões, eles terem se virado as costas para o Eterno e feito o que era mal aos olhos dele, tudo isso, por causa dessas coisas, sobreveio todo esse mal, os inimigos tomaram conta das coisas que pertenciam a eles, terem dominado os seus bens, então fala que o povo clamou ao Eterno e o Eterno instituiu alguém que viesse os salvar. Trouxe Gideão, por meio de Gideão o povo seria livrado. E aí é interessante que vem Gideão, liberta o povo da mão dos midianitas, eles matam aquele povo, o Eterno é com Gideão, e aí olha que coisa interessante, aí segue
aquela sucessiva vitória de Gideão e o povo consegue conquistar de volta a liberdade. E olha que coisa incrível. Vamos para o capítulo 13, fala assim, olha, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Ou seja, se dessa vez vocês não entenderam, agora antes foi por 7 anos, agora vai ser por 40 anos. E aí novamente o povo é entregue aos seus inimigos, os filisteus, dessa vez por 40 anos. E aí o Eterno institui mais uma vez a sanção para libertador do povo de Israel. É interessante que a gente olha para a nossa vida, né? E a gente não consegue espelhar a nossa vida nas escrituras da forma como o Eterno age com a gente. Tem um capítulo no livro de Isaías 45, versículo 7, que o Eterno fala assim, olha, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu sou o Eterno e faço todas estas coisas. Quem tem um conhecimento superficial de quem é o Eterno diz assim, olha, Deus ele é amor, Deus é bondoso, Deus é bom, nada de ruim vem do Eterno. Isso eu concordo. Só que dentro dessa afirmação da misericórdia do Eterno, da justiça e da bondade dele, vem muitas vezes esses juízos para que a gente não durma o sono da morte, como dizem, né? Para que a gente não se desvie dele. E eu quero complementar para vocês o livro de Amós 4, que também é muito rico nessa compreensão, né? E são muitas outras passagens, só que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar lendo as escrituras inteiras. Mas olha que coisa interessante, no livro de Amós 4, no capítulo do versículo 4, o próprio Eterno fala assim, olha, vocês vêm a Betel e transgridem, vocês vêm a Gilgal e vocês multiplicam as vossas transgressões. Ou seja, ele fala assim, olha, cada manhã vocês trazem seus sacrifícios, os dízimos de vocês oferecem sacrifícios de louvores, que é levedado, ou seja, vocês estão entregando louvores de coisas, mas o coração não está reto, as mãos não estão limpas. Vocês publicam essas ofertas que vocês fazem, porque ele fala, porque disso vocês gostam, não é, ó filhos de Israel? Disse o Eterno. E aí percebe bem, ele diz assim, mas por quê? Por causa do quê? Das transgressões de vocês que têm se multiplicado, lá no versículo 4. Quem não assistiu o meu vídeo sobre o pecado, iniquidade ou transgressão, dá uma checada lá que é muito, muito legal para vocês compreenderem essa diferença. E ele fala assim, por causa das transgressões de vocês, ou seja, porque vocês sabem o que vocês deveriam estar cumprindo e vocês estão descumprindo, porque vocês sabem a verdade, mas têm andado nos caminhos errados. Ele falou assim, olha, também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. O Eterno está dizendo assim, eu tirei o seu mantimento, eu tirei o teu recurso, contudo, não vos convertestes a mim. Disse o Eterno, além disso, eu retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Em um campo teve chuva, mas no outro, que ficou sem chuva, se secou. Aí no versículo 8 ele fala assim, olha, vocês andaram 2 ou 3 cidades, indo para outras cidades, para outros lugares, para beberem água, ou seja, para buscar recurso, para se saciarem, mas vocês não conseguiram se saciar. Ele fala, contudo, não vos convertestes a mim. Gente, é muito extenso a compreensão de cada uma das coisas que o Eterno está dizendo que ele tocava
né? É interessante falar sobre isso, né? Que eles andavam para outros lugares para se saciarem, ou seja, eles buscavam saciar. Em outras palavras, você se saciar a tua sede é você vai buscar em outros lugares, porque você não está suportando a sede, o desespero da tua alma você vai buscar em outros lugares, porque você não está conseguindo, porque o Eterno retirou de você para que você se converta e busca por Ele. Ele fala assim, olha, nem assim eles entenderam, nem assim eles se converteram. E ele fala assim, olha, eu vos feri com crestamento e ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, das vossas figueiras, devorou tudo gafanhoto. Ele fala assim, ou seja, teu mantimento, seu alimento, né? E contudo vocês não se converteram a mim. No versículo 10 ele fala, enviei a peste contra vós à maneira do Egito. Ele está dizendo assim, olha, as doenças, estou mandando doenças sobre o meu povo, da maneira como eu mandei para o Egito. E ele fala assim, os vossos matei a espada. Ele fala, os vossos cavalos deixei-os levar presos. O mau cheiro do vosso arraial fiz subir nos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Eterno. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra. E ele fala assim, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. E contudo não vos convertestes a mim. Gente, quando eu lembro desse modo figurativo do Eterno falar de que eu tirei vocês como se fosse um tição da fogueira, ele dizendo assim, olha, eu queimei tanto vocês. Imagina um carvão que tá ali na fogueira queimando, ele sai queimando, né? Ele fala assim, é como se eu queimei vocês, eu afligi vocês de uma tal forma para que vocês se convertam e nem assim vocês se converteram. Vocês saíram em brasa viva, vocês saíram queimando dessa situação, sabe? É muito interessante que uma vez eu ouvi um grande sábio falando o seguinte, que muitos de nós, muitas vezes somos como a espiga de milho, né? Que muitas vezes... que quando vem a tempestade, que quando vem as chuvas fortes, né, que elas envergam até o chão, né, mas logo que a tormenta passa, elas retornam ao seu estado original, né, voltando a estar eretos de novo, de coluna erguida. Fala aqui de peito estufado, de nariz arrebitado, né, de olhos altivos, com o mesmo orgulho que possuía antes. Então o Eterno está dizendo assim para esse povo, olha, eu estou fazendo tudo isso, eu tô afligindo vocês e vocês não estão entendendo que sou eu não estou conseguindo tirar nada. Tem até um versículo em Jeremias, né, que o Eterno fala, que o povo fala assim, olha, nós temos nos afligido, nós temos gemido, a gente está em dores de parto e a gente não conseguiu dar luz a nada. Ou seja, está vazio, a gente está sofrendo e não está vindo resultado desse sofrimento que a gente está passando. E é isso que o Eterno tá mostrando para o povo, que não está saindo nada de toda essa aflição que eles estão passando, né? Então aqui a gente consegue ver que tem um balanço aqui interessante sobre a vida de um íntegro Jó, como a vida do povo de Israel que havia transgredido, como na história de Sansão e de Gideão, né? Mostra o Eterno agindo com a justiça dele, trazendo juízo muitas vezes, né, sobre o povo, trazendo disciplina para que o povo enxergasse o caminho que eles estavam, né? Então é interessante que o justo Jó, ele era um homem que era íntegro, reto e temente, que ele era muito próspero, ele era muito rico, ele recebia das mãos do Eterno toda a prosperidade segundo os mandamentos que o Eterno deu. E aqui nós vemos em contrapartida um povo sendo tomado desse povo, né? O sustento, o alimento, as terras deles. Eles estavam literalmente sobre a mão dos povos inimigos, segundo o mandado do Eterno. O Eterno entregou. Então muitas vezes é muito comum, né, existir essa
essa guerra, essa dualidade aí entre luz e trevas, como se o inimigo fosse capaz de pelejar contra a nossa alma e nos destruir. E muitos não sabem, né, que o inimigo, ele na verdade, ele é um instrumento de juízo e de justiça do Eterno, né, na vida do povo dele, na vida daqueles que ele gostaria de trabalhar. É interessante que eu posso até trazer isso nos próximos vídeos, mas do Eterno mostrando que Babilônia era o cetro da sua justiça, que ele exercia justiça na terra através de Babilônia, através do Egito, que ele subjugava nações através desses povos, né? Tem a história também de Senaqueribe, quando ele entra no povo de Israel e gostaria de destruir, e o próprio Eterno diz, né, sobre Senaqueribe, que quando Senaqueribe, aquele rei, ele pronuncia de que os pais deles, que os seus antepassados, eles também destruíam por onde ele passava, o Eterno disse assim: olha, você, Senaqueribe, vocês só conseguiam dominar esses povos porque eram povos contra os quais eu estava irado. Então ele está dizendo assim: olha, eu só permiti que vocês dominassem todas aquelas terras, porque aqueles povos, porque eu tinha esse intuito de destruir aqueles povos, porque eles estavam fazendo o que era mal diante dos meus olhos. Então nos fica muito claro esse domínio do Eterno sobre todas as circunstâncias. Então, o recado, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que, independente da circunstância, do que você estiver passando nos tempos de hoje, olha para o Eterno. Ele está dizendo assim: olha, tudo que eu estou fazendo vocês passarem, vocês não estão entendendo, vocês não estão se convertendo a mim, vocês não estão mudando seus caminhos, vocês não estão me buscando para entender o que se passa. Então, eu acho que todas as circunstâncias que a gente passa na vida, todas elas existem uma mensagem que o Eterno está querendo nos passar e a gente não está entendendo. Se Jó, que era um homem íntegro, reto e temente, que se desviava do mal, se ele foi um homem que foi digno de passar tudo que ele passou, que o Eterno queria que ele passasse, imagina nós, meros mortais, como é que a gente, sabe, a gente passa muito longe dessa justiça e dessa integridade que esse homem tinha. Porque se lermos, para você que ainda não leu o livro de Jó, leia, porque você vai ficar impressionado como que eram os caminhos de fato, como era reto os caminhos de Jó. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Queria dizer para vocês mais uma vez que quem quiser me seguir lá no Instagram, o link tá na descrição do meu canal. Quem quiser mandar mensagem, falar comigo mais de pertinho, lá eu consigo responder vocês. E tá lá. Então eu quero deixar esse meu grande obrigado para todos vocês, um grande abraço para vocês e me acompanhem nos próximos vídeos, tá? Um beijo para vocês, até mais.